Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Yane? É isso mesmo, uma alegria estar aqui. Então, se você está sempre conosco, talvez você se surpreenda hoje com a nossa pauta. Eu dei o título de Amado Timóteo. Você sabe que nós sempre pegamos personagens bíblicos para nos espelhar nele, que devemos fazer o que devemos. E aqueles que nos atraem muito são aqueles que fizeram façanhas, coisas maravilhosas. Né? Façanha já é uma coisa bem grande, né? Derrotar um gigante, como Davi fez, sim. Moisés abriu o mar e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar de alguém assim que a gente encontraria na rua. Tão humano quanto a gente. Eu vou falar de Timóteo, do amado Timóteo. Né? Eu não sei. Você gosta desse personagem? Eu amo esse personagem. Então a gente vai começar falando porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, ele escreve 2 cartas a Timóteo, né? Então, quem era esse Timóteo? Conta um pouquinho, quem era Timóteo? Pois é, Timóteo era um jovem ainda, né? Ele foi chamado e caiu... eu creio que quando Paulo teve o primeiro contato com ele, que a gente vê isso lá em Atos, que ele teve o primeiro contato com ele, que ouviu falar, que ouviu o testemunho dele, falou, gente, eu vou trazer esse menino para caminhar junto comigo, né? Porque o que a gente sabe de Timóteo, que ele tinha uma mãe judia, um pai grego, né? E o nome dele, Timóteo, significa aquele que honra a Deus, né? Então, o que a gente percebe que era alguém que amava a Deus, que conhecia as Escrituras, né? E que também, de alguma forma, quem andava naquele tempo conhecia Paulo, né? A gente vai falar o que Paulo, quando conhece Timóteo, estava fazendo também, né? Porque Paulo tinha tido uma conversão maravilhosa, né? E ele estava estabelecendo a igreja de Cristo, né? Ele estava viajando por todos os lugares para contar isso. E enquanto esse jovenzinho, como a Yane falou, sabe? Aí começa o interesse de eu falar de Timóteo. Quando nós vamos falar do Evangelho, quando vamos falar de Jesus, você acha que existe, às vezes, algum preconceito quando a pessoa é muito, muito jovem? Então, eu vejo assim que é importante, né, para falar de Jesus, amém, né? O importante, que inclusive a gente vê nas cartas de Paulo também, é o cuidado para a pessoa que ainda é jovem e imatura na fé, estar diante para o ensino, ou seja, a própria Bíblia vem dizer que eles são os neófitos na fé. Sim. Então, com isso a gente tem que ter cuidado. Por isso que Paulo, então, chama primeiro Timóteo para caminhar junto com ele, né? Para caminhar junto com ele. Isso é muito importante da gente ver, porque isso faz parte do discipulado, né? Eu vou ler para você o início da carta. 1 Timóteo, lá em 1 Timóteo, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele começa chamando Timóteo de verdadeiro filho na fé, aquilo que você acabou de colocar. Viu o potencial e chamou para perto dele, né? Chamou para perto dele, falou, olha, eu conheço, né? Vamos ver o que vai dar. Eu vou continuar lendo um pouquinho para a gente comentar para você. Em Atos, o texto que a Yane mencionou, Atos 16, a partir do 1, diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, de um pai grego, e eles davam bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse a sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, já
começa um cuidado. Que cuidado foi esse, né? Pois é, eu creio que diante da missão que Paulo já tinha entendido que ele tinha diante do reino, né, de ir para as nações, de pregar aos gentios, esse era o chamado, né, quando o Senhor aparece para Jesus em Atos 9, é justamente isso que ele fala, esse é o meu instrumento escolhido, né, para levar o meu nome conhecido no meio dos gentios. Então, a gente vê que o Senhor preparou todo aquele momento, e ele fez isso para quê? Né? Não por Timóteo, mas justamente para não escandalizar. Que essa é uma lição sempre para nós. Às vezes, daquilo que a gente tem muita convicção e muita certeza, pelo próprio conhecimento de Deus, mas para aquele que está começando e que precisa, se você, às vezes, se mostrar dessa maneira, você pode ser pedra de tropeço para ele. É o que a Bíblia nos ensina, né? E, na verdade, Timóteo iria pastorear a igreja, ele ia pastorear em Éfeso, e Paulo vai dizer para ele, então, vai passar instruções, e a gente conversa sobre isso, porque são instruções que servem para nós hoje. Exatamente. Sabe? Quando você lê Amado Timóteo, você vai ler assim, amada Iane, amada Mirtza, amada você que está nos ouvindo, é bom que você saiba disso, né? Não é bem assim? Então, tanto é que quando Paulo estava bem velho mesmo, ele desejou muito a presença de Timóteo. 2 Timóteo 4, a partir do 9, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque ele é meio útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de campo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele está mandando uma carta para Timóteo fazer essas coisas. O que a gente percebe nessa carta, né, nesse trecho, Iane? Eu acho interessante, porque essa foi a última carta, né? Ele estava... A última. Ele já sabia que a partir, né, ele já ia morrer. Depois ele foi solto e depois ele foi preso em Roma e provavelmente ele morreu ali. E a última carta, aí por volta do ano 64, depois de Cristo, ele escreve essa carta. E eu acho interessante quando ele fala, vem depressa. Porque ele sabe que o fim já estava, o tempo é curto. E a gente pensa assim, puxa vida, ele estava sozinho, todos eles já não estavam. Não, olha a diferença, a gente já percebe a diferença de Timóteo e dos outros, da correspondência, né? Então ele não tinha. Então provavelmente, né, até esses escritos que ele tinha deveriam ser cartas ou cópia das cartas que ele tinha escrito para as igrejas, porque foram 13 cartas que Paulo escreveu, né? Das 13 cartas, 3 pastorais que foram Timóteo e Tito. Né? Então a gente vê tudo isso. E como aquilo era importante, e a gente vê a seriedade e o temor que ele tinha com isso, né? Isso era o que ele tinha de mais importante. E no frio, onde ele estava passando frio, por isso que ele pede a capa dele. Uma capa em todo lugar que ele estava. Então, essas cartas pastorais mesmo, as duas para Timóteo e a de Tito, era assim, aqueles que Paulo dedicou um tempo, é isso que vocês precisam, porque vocês vão cuidar de uma igreja, vocês vão cuidar de pessoas, né? Então, essas coisas ele está destacando que ali, ele está dizendo, nós, né? No caso, eles, vocês são enviados de Deus. Então, vocês precisam exercer tudo isso com muito cuidado, né? Nossa, Mirtz, é tão interessante isso, porque a gente vê Paulo, né, as suas viagens missionárias que ele fez, as igrejas que ele iniciou, que ele plantou, né? E aí, essa carta de 2 Timóteo, que é justamente a última que ele escreve, ele sabia que ele já ia morrer, né? Então, é uma passada de bastão, né? Timóteo, agora é com você, meu filho, né? Tudo aquilo que você aprendeu. E outra coisa que ele vem dizer é que vale a pena, né? Esse encorajamento dessa carta, ele vai permear toda essa carta. É o fim, está perto do fim, então você precisa de saber, como dizer assim, tudo que você precisa saber, que precisa segurar, está aqui. Né? Olha para todas essas coisas, olha só o que ele diz em 2 Timóteo, nós estamos na segunda carta, capítulo 2, a partir do 10. Ele diz assim, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus
com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se negamos ele, por sua vez, ele nos legará. Aí ele diz assim para Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Vou parar um pouquinho aqui para a gente comentar isso, depois eu volto nessa mesma carta. Que isso era uma coisa muito importante que ele precisava transmitir para Timóteo, no serviço que Timóteo ia exercer. Exatamente. Né? Ele está dizendo, prega a palavra. Né? Era essa a ordenança. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. E daí, na continuidade, que eu disse para você que ele ia fazer, ele diz assim, sê sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o teu trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Uau, será que não é um recado que a gente precisa reler sempre? O que é que tão importante você acha contido nisso aí, Eliane? Eu creio, né, da gente entender o nosso chamado dentro da missão, da proclamação do evangelho e cumprir cabalmente isso, né? Ou seja, com temor, com tremor, com seriedade, e aprendendo da palavra, estudando a palavra, porque eu só vou pregar, né, aquilo que eu conheço. Sim. E não é um conhecimento a nível de informação, não, mas é um conhecimento de caminhar com Deus, é ter uma vida devocional diária no secreto, porque é aquilo que nós fazemos no secreto que vai sustentar a nossa vida em público, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que vai estar no público, naquilo que elas vão fazer no público, às vezes, não se preocupam com o secreto. O que vai acontecer às vezes é um discurso muito bonito, exato, mas não vai passar de um belo discurso. E as orientações de Paulo são incisivas. É desta maneira que tem que ser. Se tiver que repreender, exortar, faz isso com jeitinho, com longanimidade, todo cristão precisa ser longânimo. Isso é fruto do Espírito, né? E é interessante, né, Mirth, só terminando esse ponto, porque quando Paulo fala para isso, né, continue pregando, pregue, insta, é muito interessante porque ele está preso por pregar a palavra. E mesmo assim ele fala, as algemas não me prendem. Nada segurou. Sabe, em relação ao ensino, queridos, eu acho que não pode haver coisa melhor, porque a propriedade com que Paulo podia falar isso. Sim. Não é faça o que eu digo, né? Eu sou assim, você está vendo em mim. O exemplo arrasta, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Paulo é um exemplo daquilo, né? Então, queridos, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e eu vou voltar com outros textos da carta desse amado Timóteo e o que nós podemos aprender com ela. Voltamos já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre Timóteo, sobre o amado Timóteo. Eu acho que ser chamado de amado, né, por Paulo é especial demais, né? Muito. Então, o que é que nós podemos aprender? Vamos lá. Vou ler a primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, e você vai me escutar um pouco a partir do 11. Paulo dizendo, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto.
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Uau, essa é a primeira carta. Você viu, a gente começou quase que de trás para frente, né? A gente pegou já no final, mas esse aqui foi o início, e Paulo dizendo, ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Estava falando para a pessoa certa, né? Para um jovenzinho. Exatamente. E ele viu, né? Ele viu como ele era, realmente levava aquilo a sério. E é interessante que ele fala sobre isso, não despreze a sua mocidade, e na sequência ele fala, torna-te padrão. Né? Padrão para os demais. Ou seja, esse é um chamado para Timóteo e para nós. Né? Para que a gente seja realmente esse padrão de Cristo, através das Escrituras. Sim, ele diz, ele diz que maneira ele deve fazer isso. Ele não deixa, ele diz, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, e não seja negligente com o dom que Deus colocou em você. Exatamente. A negligência com dom, né? O Senhor, ele distribui dons, todos nós temos dons. Todos, querido. E não adianta você, às vezes eu vou aceitar, entender que você me diga que ainda não sabe qual é o seu, mas que você tem. Você tem. Você precisa descobrir, porque você tem que usá-lo. Vai ser cobrado um dia. Nós vamos estar diante dele um dia e ele vai perguntar o que é que você fez com o dom que eu te dei. Né? Exatamente. Paulo, falando para Timóteo, diz, não seja negligente com isso. Sabe? Com o dom. Ele diz que foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos. E de que outras maneiras se percebe o dom? Eu creio, né, que os dons de Deus a gente percebe primeiro por aquilo que nós fazemos com muita naturalidade, né? Assim, que é algo que a gente vê que flui. Flui, né? Eu creio que as pessoas vão perceber também, por isso torna-te padrão, né? Então, às vezes as pessoas vão perceber e vão nos reconhecer por aquilo, pelo dom que Deus nos deu. Eu acho que até é por aí. As pessoas vão reconhecer primeiro do que você o dom que você tem. Porque elas é que vão dar o aval para o seu dom. De repente você vê as coisas acontecendo, as respostas aparecendo. Uau, eu tenho esse dom. Ele foi validado por outras pessoas. Exatamente. E é aquilo que enche o coração de alegria, né? Quando a gente faz. Então, quando a gente observa, então, tudo isso que nós fazemos, independente do que seja, porque muitas vezes nós achamos que o dom que nós temos é apenas em algo dentro da igreja, no caso, né? E muitas vezes não está somente dentro da igreja, mas é o dom que eu tenho, por exemplo, algo artesanal, por exemplo. E eu posso fazer, eu posso servir ao corpo de Cristo, à igreja, com esse dom, né? Então, assim, são diversas maneiras, né? Sabe? Porque se você se prende exatamente a dons do Espírito e pensa que você não vai atrelar dons naturais ou aqueles que você desenvolveu, Deus é um Deus perfeito, né, de múltiplas ações. O importante é que Paulo diz, seja diligente, perceba todas essas coisas e aplique. Não deixe nada disso passar. Nós vamos ser cobrados, sabe? E vamos ser cobrados mesmo. Sabe, eu vivi uma experiência assim, muito, porque os ministérios não acontecem, como você disse, só dentro da igreja. De repente, a gente tem um ministério fora dos portões. Normalmente, comunicação, uma coisa como essa que nós estamos fazendo, é fora dos portões, né? E são ministérios, às vezes, que tomam o seu cuidado, te empolgam, você investe neles, sabe? Se você esquecer que você está dentro de uma igreja e que os dons que Deus te deu precisam ser usados lá, eles vão ser tirados. Sabe? Eu tive que aprender, assim, em algum momento, né? Há muito tempo atrás, agora eu já aprendi, né? Que eu tenho que olhar para isso. E quando a gente está lendo a carta de Paulo a Timóteo, a gente pode aprender essas coisas sem sofrer.
E é interessante, né, Mirtz, a gente entender e ter a consciência e a percepção da igreja invisível de Deus. Não é a igreja construção. E às vezes nós estamos ligados à igreja construção. E não, é a igreja invisível, ou seja, é o corpo de Cristo. Então, é o serviço para o reino de Deus, para que esse reino avance. E às vezes até o próprio corpo de Cristo local, sabe, de repente, claro que existem alguns dons, alguns ministérios que vão ser aproveitados só ali, amém e tudo, mas você precisa estar atento, porque olha outra orientação de Paulo, que eu já ali estou reforçando para você. Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, ele também dá um alerta, sabe? Ele fala, você está trabalhando para o reino, mas estabeleça algumas prioridades. E ele põe duas bem importantes aqui. Cuida de você e da doutrina. Né? Você veja como que a gente vai aprender isso, se não na palavra de Deus, né? Então, como nós precisamos mesmo mergulhar na palavra de Deus, foi a orientação de Paulo a Timóteo e também que serve para nós. Ele diz assim, sabe, queridos, nós temos que ser padrão para tudo. Né? Como mulher, eu posso ter a possibilidade de ser padrão num ministério que eu tenha qualquer, exercer na igreja, mas no ministério que eu tenha na minha casa. Como esposa, padrão de mãe, padrão de avó, né, que eu amo, e de coisas assim. Ele diz, essas coisas, ser padrão, essa orientação divina, ordenança divina, naquilo que nós fomos chamados, naquilo que Deus nos deu, temos que ser padrão, sim, né? E essas são prioridades. Quando ele diz assim, eu vou repetir, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres. Existe um cuidado pessoal. Que cuidado pessoal é esse? Pois é, o cuidado... Esse cuida de ti. Né? Eu creio que é o cuidado justamente pessoal e diário da devoção com o Senhor, né? Para que ele possa ser esse padrão. Por quê? Porque eu vejo assim que as pessoas que não conhecem ao Senhor, elas vão primeiramente ver o Senhor através das nossas vidas. É Deus revelado e manifestado através da forma que eu trato as pessoas, que eu estou no meio de pessoas. Muitas vezes nós somos a Bíblia, né? Sim, tem um escritor a única que ele vai ler. Que ele vai ler. Então, assim, é esse padrão, né? É o nosso padrão alinhado ao padrão de Cristo. As pessoas vão ver. Então, eu preciso... E isso não é de mim, não é por esforço próprio, não é pela minha simpatia, pela forma que eu sou. Não. É Cristo. É Cristo sendo formado em nós, é Cristo sendo manifestado através de nós. E sabe, queridos, o cuidado pessoal é completo. É a parte espiritual prioritária e depois nós somos alma e espírito. Alma, espírito e corpo, sabe? É a nossa qualidade do sono, é a qualidade do investimento de tempo, de descanso, de lazer, esse cuidado, porque em relação a ministério e igreja, a gente vê pastores hoje se desgastando dentro de uma denominação, chegando tarde em casa, atendendo além do que pode ter, não dosando este cuidado que Paulo deixou tão claro a Timóteo, né? Porque é fácil se envolver com, né? Sim. Ontem mesmo eu estava aqui na igreja e eu tinha um compromisso com meu marido e com os meus netos. Eu tinha feito um compromisso para eles. Eu disse, às 5 horas eu estou em casa. Eu não estava em casa às 5 horas, porque eu fiquei com cuidados aqui até mais tarde. Foi imprevisto, foi tudo. Tá bom, eu liguei e falei, né? Vocês podem se ajeitar ou fazer qualquer coisa, mas a gente precisa exercer esse cuidado, porque isto é testemunho, como você disse, é o que vão ver em mim. Exatamente. Né? O que mais que ele disse? Vamos lá um pouquinho mais. 2 Timóteo 3, ele diz assim, nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, né? Então ele está dizendo, olha, a coisa vai ficar pior cada vez mais. Imagine se Paulo falando isso naquele tempo e hoje, quase 2000 anos depois, o que é que nós estamos vivendo? Porque essas coisas são coisas que podem desanimar qualquer um. Né? Exatamente. Nós temos, né, vivido esses tempos difíceis. Nós temos vivido, e por isso a importância mesmo da gente buscar no Senhor. Né? Paulo diz assim,
Porque ele diz, o que vai predominar vai acontecer. Hoje em dia, é claro, nós como cristãos estamos olhando e falando, gente, é o fim dos tempos. Né? Não é o que a gente ouve. Eu sempre digo, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Vai ficar pior, né? Vai ficar pior. E a orientação para Timóteo é assim, e ele usa uma palavra assim, ordene essas coisas. É ordenança mesmo, seja incisivo, isso tem que ser cumprido. A igreja não pode flexibilizar. Exatamente. E nem tolerar, e nem buscar, né, a ausência de, muitas vezes, desse desconforto. Porque muitas vezes nós buscamos o conforto em todas as áreas, e não. Sim. Às vezes nós teremos que estar numa situação de desconforto, né? Que é o que o Paulo está avisando, vai ser isso, sabe? Vai piorar. E de tudo, olha, uma coisa, porque a gente já está caminhando para o final dessa conversa, em 1 Timóteo 4,12 ele diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Seja um exemplo no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Uau! Será que é um recado fácil de um jovem abraçar hoje? Pois é. Nos jovens e para todos nós, né, abraçarmos essa instrução de Paulo a Tiago, para ser um exemplo mesmo no amor, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo, sabe, queridos? Ser jovem ou ser mais velho, ou ser alto, ou ser baixo, ou ser como Paulo. Porque Paulo, você consegue sentir na descrição, você consegue visualizar exatamente como era Paulo? Eu tenho certa dificuldade. Sim, pois é. Né? Já acaba, né? Porque, às vezes, algumas descrições bíblicas, por exemplo, a respeito de Davi, quando diz que ele era ruivo, bonito, ou descreve Absalão, é fácil de você visualizar. Sim. Eu tenho para mim que Paulo tinha um problema sério na visão. Né? Eu até acho que ele tinha um glaucoma, que os olhos dele deviam ser... Era baixinho, até a gente vê outras coisas. E Paulo está dizendo para Timóteo, de alguma forma assim, quando ele diz, ninguém te despreze por ser jovem, ninguém te despreze por nada. Se você for chamado para servir, esquece determinadas coisas, né? Esquece determinadas coisas. O que você quer? Uma frasezinha para você encerrar sobre Timóteo. Você ama Timóteo também, né? Eu disse amado Timóteo. Amado Timóteo. Então, eu vejo assim, né, que essa história toda de Timóteo, e o que eu vejo é esse chamado de Paulo, a última carta. Essa última carta, 2 Timóteo, é a carta que a gente pode ler e a gente pode sentir o pulsar do coração de Paulo passando o bastão. Ele sabia que ele ia morrer em seguida, né? E ele termina a carta dele lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, falando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? Agora a coroa da justiça já está guardada, porque ele sabia. Então é a certeza, independente da situação que a gente está passando, esse é o recado. É a última palavra, né? Que Paulo deixa para Timóteo, deixa para nós também numa mensagem apaixonada. Ele deixa assim, vale a pena. Vale a pena. Combati o bom combate. Guardei a minha fé. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.